Bom, nesse vídeo quero falar com vocês então sobre o Pedro Martins, o Paulo André. Será que teria alguma mudança, por exemplo, no Cruzeiro para a próxima temporada? Até porque nesse ano eu acho difícil, tá, gente? Até porque eles têm um aval todo do Ronaldo, não acho que vai ter alguma mudança. Só que assim, tem tido uma pressão por parte da torcida. Eu diria que até mais por conta do próprio Ronaldo mesmo, né? E como que eu viria essa questão de uma saída, de uma chegada de um novo diretor, um novo executivo? Qual que é a função que o Paulo André tem hoje no Cruzeiro? Que lembrando, não é a mesma, tá? Que ele tinha irresponsabilidade quando era, por exemplo, em 2022. Mas se o Cruzeiro, por exemplo, fizer mais uma temporada ruim, será que pode ter alguma mudança nesse sentido? O que é a minha opinião, né? Em relação se esses realmente são os grandes culpados do Cruzeiro, o Paulo André, o Pedro Martins nesse ano, ou até o Elias, né? Que faz parte do Scout, enfim, vários outros jogadores. Pode deixar também sua opinião aqui antes dessa análise nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui no YouTube. Nosso próximo objetivo é de 43 mil inscritos, então faltei um pouco menos de 540 inscritos no canal. Se você está assistindo e não se inscreveu, considere se inscrever aqui embaixo, tá? Primeiro aqui, salve nesse vídeo é para o Pedro, ele que é lá de Montes Claros, Minas Gerais, valeu demais. Pedro Henrique Cardoso, valeu. Se você quer aparecer aqui no vídeo de amanhã, deixa aqui embaixo seu nome e a sua cidade, que tem grandes chances de você também aparecer aqui no canal. Então bora aqui dar sequência no vídeo. Bom, então depois dessa derrota no duelo contra a equipe do Atlético Mineiro, muito por conta de ser um clássico, o Cruzeiro já ter começado o primeiro tempo, né? Parecendo que iria levar 5, 6 gols, se o Atlético tivesse continuado com o mesmo ritmo para o segundo tempo. Todo mundo já ficou com essa questão com o pé atrás em relação ao Cruzeiro, que olha que começou bem o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, muito melhor do que eu imaginava. Eu já esperava sinceramente, com a saída do Lacamon, chegando um novo técnico, depois daquele empate contra o Alianza, se falasse que o Cruzeiro teria 0 pontos depois desses 3 primeiros jogos, eu não ficaria nada surpreso. E estamos com 4 pontos até aqui, uma sequência de 2 próximos jogos em casa. Nem direi que a situação do Cruzeiro tá tão crítica assim, né? Mas acaba que gera algumas frustrações por parte da torcida. Primeiro, que é inegável que o Cruzeiro vai brigar, muito mais provável o Cruzeiro brigar no Z4 para não cair mesmo, do que o Cruzeiro vai brigar para manter a posição que estava, em 6º lugar, 8º lugar no Campeonato Brasileiro e um título da Sul-Americana. Não parece até aqui com esse início de temporada, né? Até porque o próprio Ronaldo já tinha falado disso, que pelo menos a expectativa para esse ano não seria igual ao do ano passado, que seria de brigar contra a zona do rebaixamento e tudo mais. É claro, o Cruzeiro não está no Z4 nesse primeiro momento, mas o cenário, o tanto que parece com o ano passado, é brincadeira, né? Mudança de técnico antes do início do Campeonato Brasileiro. Ano passado o Cruzeiro fez uma campanha bem pior, vamos falar a verdade, no Campeonato Mineiro, né? Terrível. Nossa, não gosto nem de lembrar daquele ano passado no estadual. E nesse ano até que fez uma campanha interessante, perdeu na final. Engraçado, né? Se tivesse perdido antes, quem sabe o Larcamon tivesse aqui no Cruzeiro hoje. É complicado o futebol. E aí, chega no Campeonato Brasileiro com um novo técnico, perdendo esse clássico que tem um peso como se fosse umas 2 derrotas seguidas em casa no Campeonato Brasileiro. Então é inegável que tem essa pressão e que as características, né, olhando para um espelho 2023 e 2024, parece que o Cruzeiro vai brigar pela mesma coisa, né, para não realmente cair de divisão. E a torcida fica muito no pé, que é o seguinte, né, na minha opinião, até entrando nesse assunto do Pedro Martins, do Paulo André, Pedro Martins foi mal no mercado? Não, só que o que adianta, que sendo que ele trouxe um monte de jogador e ninguém joga, cara. Sinceramente, até eu nem falo que esses jogadores estão numa fase terrível pelo Cruzeiro, como por exemplo o Matheus Vital, o Felipe Machado. Eu entendo que um clube na situação que o Cruzeiro está, precisa de ter jogadores no banco para entrar no segundo tempo e tudo mais para complemento de elenco. Isso daí não tem nada contra os jogadores, nem acho que eles são terríveis, descartáveis, eu não sou de ficar falando isso, né? Mas assim, a torcida, na minha opinião, tá precisando de ter essa reformulação, cara. Ninguém mais aguenta ver todo jogo, tá ali, Neres relacionado, o Matheus Vital, que até tá jogando bem relacionado, até o Lucas Silva tá muito queimado com a torcida, depois da final também, enfim, Felipe Machado, o Arthur Gomes, todo jogo titular, cara, ele vai cansando a torcida de um jeito, que eu não sei até que ponto, é porque o cara tem contrato, o Matheus Vital entrou e fez gol, beleza, mas eu gosto muito de lembrar daquela situação do Internacional, que depois de ter perdido o título do Campeonato Brasileiro em 2022, não pensou 2 vezes em mandar o Edenilson e o Patrick fora mesmo, porque até o Rodrigo Dourado, que um clube que é acostumado a ganhar títulos, esses caras sendo um dos protagonistas, mesmo marcando 10 gols, 15 gols por temporada, a torcida já não aguentava mais, o clube já não aguentava mais e foi embora mesmo, né? Você pode ver que depois que saiu dos clubes, nunca mais foi o mesmo, nem o Patrick, nem o Edenilson, o Rodrigo Dourado foi bem, eu acho que ele sempre foi um bom jogador, mas está lá no futebol mexicano, teve uma limpa muito grande no time. Na minha opinião, o Cruzeiro tinha que já ter feito isso
para essa atual temporada. Quando começa o ano ali, por exemplo, com mais uma vez uma insistência no Neres como titular absoluto, o Machado ali jogando em alguns jogos como titular, o Matheus Vital de novo, até uma hora dá certo, né? Não é possível. Que aí até que vem numa sequência legal contra o Atlético Mineiro, contra o Fortaleza, se manter assim pode ser que desse a volta por cima, né? Até mesmo com a moral com a torcida do Cruzeiro. E aí traz então, por exemplo, o Cifuentes, ele é reserva, tipo assim, o Alan Franco, por exemplo, que é reserva do Cifuentes na seleção do Equador, inclusive na Copa do Mundo, é titular do meio de campo do Atlético Mineiro com várias opções do Atlético, né? E o Cruzeiro com pouquíssimas alternativas insiste em Ramiro e Machado, sendo que o titular até do próprio Alan Franco, o Cifuentes, é reserva no Cruzeiro, mas o reserva dele na seleção é titular no Atlético Mineiro com um time muito melhor. Difícil demais de entender essa situação. O Arthur Gomes também, eu não acho que ele é um jogador ruim, vai ser um ponta que tenta muito, erra muito e acaba que vai ser criticado ou ovacionado por conta disso. Um atacante é difícil, né, acertar todas, mas tinha que, na minha opinião, revezar ali, colocar o Matheus Pereira de meia de criação, trazer o Arthur Gomes seja para a ponta direita e colocar o Bareal, colocar mais uma alternativa de escape. O Cruzeiro só tem ele de peça de velocidade, acaba que exige muito, na minha opinião, tira a principal característica que é do Matheus Pereira de meia de criação, deixando ele com liberdade no meio de campo, deixando ele na ponta direita. Não vai ter a mesma profundidade que teria o João Pedro, o Robert, que são jogadores de origem para essa posição, ou improvisar o Bareal, ou até mesmo o próprio Gabriel Veron, né, nesse setor. Reserva imediato no centroavante, tudo bem, o Rafael Silva e o Rafael Elias não acho péssimos, não é à toa que os dois já têm gols no Brasileirão, e porque o Dineno está machucado, então até aí tudo bem, né? Mas falando então sobre essa questão envolvendo o Pedro Martins, essa janela do Cruzeiro foi ruim? Não, não foi. Algumas contratações eu sinceramente não esperava no início do ano contratar, por exemplo, o Bareal, o cara fez 15 gols, 17 assistências na MLS, em valor de mercado de 50 milhões de reais. Da mesma forma, o Cifuentes, ótimas negociações, sem custos nesse primeiro momento e um pagamento, né, depois de alguns meses. Tirou um dinheiro do bolso para contratar de volta o Lucas Romero, gostei também da contratação, muito boa. Tem ainda também o Dineno, que eu achei uma boa alternativa, tem feito alguns gols importantes até aqui pelo Cruzeiro. O Gabriel Veron, ótimo empréstimo, é claro, né, ainda não está na forma física, vai demorar, na minha opinião, mais um mês ainda para ele poder ser titular do Cruzeiro. Algumas boas contratações do ano passado que estão surgindo para esse ano. O próprio Marlon e o William, né, sempre desde o início do ano passado, mas eu falo em situação como do João Marcelo, a compra do Matheus Pereira, muito bom também. Tem um Vidalba chegando de empréstimo, mas esses caras não jogam, né? Aí que queima, na minha opinião, o filme, que aí eu até não sei que ponto que seria do Pedro Martins ou do Paulo André. Então eu não colocaria a culpa no Pedro Martins. Ano passado sim, né? Algumas contratações, Matheus Davó, cara, até o próprio Matheus Vital, é bem questionável, sabe? A zaga com o Luciano Castanho e Neres para uma Série A é muito difícil, muito duvidoso. Tem ainda, por exemplo, chegada de alguns jogadores que é difícil de entender. Deixa eu ver aqui. Rafael Bilu, Fernando Henrique. Deixa eu ver, cara. Se trouxe o Fernando Henrique, empresta o Neto Moura. Aí, nossa, renovação com o Neto Moura. Sendo que no outro mês ele já estava sendo reserva. Então é difícil. Mas faz parte, né? Quando tá 30, 40 atletas por ano, você vai ter alguns que vai dar certo e outros não. Então, na minha opinião, o maior culpado aqui está longe de ser o Pedro Martins. Já demonstrou que se tiver uma boa condição financeira para o Cruzeiro, poder pegar um empréstimo, pagar daqui 2 anos, 3 anos, por exemplo, pode fazer sim algumas boas negociações. O Paulo André, desde quando o Cruzeiro subiu para a Série A, ele não está mais focado só no Cruzeiro, então ele meio que faz um trabalho tanto no Valladolid quanto no Cruzeiro, na holding do Ronaldo em si. Então, na minha opinião, não tem tanta culpa assim. Na minha opinião, eu diria que assim, o Cruzeiro em si está numa... Se não fosse uma SAF, por exemplo, seria uma crise institucional, algo nesse sentido, né? Por quê? O que eu fico mais chateado em si não é com o Ronaldo, com o Pedro Martins, com alguma figura em específico, e sim muito mais com a gestão, com a administração, que tende, em alguns momentos, a transparecer que parece igual quando era, por exemplo, um clube, na minha opinião, o Cruzeiro 2020, 2021, 2019 também era um clube semi-amador, realmente ali uma instituição que não pensava no dia de amanhã, com alguns jogadores bem questionáveis, com um planejamento que parecia que ia durar só 3 meses, né? Eu não esperava realmente com uma gestão com SAF que iria ficar trocando tanto de treinador como era nos momentos que o Cruzeiro estava mais críticos na Série B. Chega o Larcamon, fica 5 meses e vai embora. Aí de novo, igual foi no ano passado, com a saída do Pesolano, que já sabia que não queria ficar, foi lá e ainda insistiu e traz um técnico antes do início do Brasileirão e já começa cagando tudo, né? Com o Pepa sendo um bom técnico, mas tendo uma pressão muito grande, resultados não vendo, acabou de chegar, enfim. Foi demitido, ainda demorou demais demitir, na minha opinião. Chega atrás do Zé Ricardo, na minha opinião, o pior técnico que já passou no Cruzeiro desde 2020. Acho até, cara, sinceramente, até o Zé Ricardo, nossa, eu tô ruim de nome hoje, rapaz do céu. Mas enfim, outras opções que chegaram no Cruzeiro em 2020, que eu lembro, o Mozart, por exemplo, na minha opinião, não foi tão ruim igual o Zé Ricardo, que conseguiu ser rebaixado no Japão, ficou em meio de tabela na segunda divisão do Japão, e o Cruzeiro trouxe como expectativa para a Série A, cara, nossa, que vergonha.
E até o Mozart vinha de uma fase legal, né, no Guarani, depois tinha passado no CSA, enfim. Né, acho que até naquela época para a Série B foi uma contratação melhor do que o Zé Ricardo ano passado para a Série A. E aí termina, né, com o Cruzeiro ali salvando na reta final, com o Paulo Autuori e com o Seabra também fazendo essa parte na comissão. Enfim, porque era um resultado assim terrível, mas terrível mesmo. E aí nesse ano traz o Larcamon, nem acho ele um técnico ruim, só que já não tinha confiança no trabalho desde o início ali, já tinha alguns questionamentos, nem foi só por conta da final que o Cruzeiro perdeu um título em mãos. E aí demite o treinador e traz o Seabra, cara. É igual eu falei, né? O que a torcida do Cruzeiro tem de expectativa para esse ano, tipo, de imaginação? Chegou bons jogadores e os jogadores não jogam. Tem uma insistência em um atleta que fizeram parte do time do ano passado, que por pouco não foi rebaixado. Insistência absurda no Neres, insistência absurda no Vital, insistência absurda no Machado. Não que esses caras estejam péssimos ou terríveis, mas está no imaginário do torcedor. Qualquer erro criticar os jogadores, então aí culpa da torcida, culpa da diretoria, não tem como falar que tem aqui um culpado, mas que insistência, né? Que insistência. E aí traz, por exemplo, o João Marcelo, o Cifuentes, o Vidalba para esse setor de zagueiro e insiste em um jogador que não está jogando bem. O Arthur Gomes sempre titular, nunca coloca dois pontas, o Matheus Pereira sempre de ponta direita. Enfim, você pode ver que no elenco do Cruzeiro hoje é o Matheus Pereira mais 10, né? É difícil você ver um coletivo ali muito bem agrupado, um outro jogador que possa desequilibrar o jogo, por exemplo. Enfim, essa é a minha opinião e muito mais uma gestão muito ruim. Está sendo muito mal administrado, o planejamento parece que pensando só em 6 meses, nada dura mais do que um ano aqui no Cruzeiro, nem uma peça de titular muito boa, tirando o caso agora que vai ser do Matheus Pereira, ou por exemplo uma dupla de zaga muito boa, titular um bom tempo, uma dupla de ataque, tirando os laterais, o Cruzeiro todo mês tá mudando algum jogador, né? É incrível. E aí essa mudança de técnico mais uma vez, que aí não coloca nenhuma expectativa, né, pra torcida, ainda mais depois de um clássico que parecia, desde o início, né, já parecia que já não tava com cara de clássico. Eu mesmo já não estava no clima de clássico assim de novo. E aí parece que os jogadores entrou pior ainda, né, do que nós torcedores. Enfim, e aí acabou acontecendo o que foi. Igual eu falei no último vídeo, o Cruzeiro tem uma sequência muito boa, na minha opinião, de conseguir, dependendo, 5 jogos de vitórias consecutivas ou 4, 5 partidas de invencibilidade. Então pode aproveitar essa questão, jogar um pouco para fora essa crise, né? Essa pressão que vai ter naturalmente em cima do Seabra, em cima de alguns jogadores, mas o Cruzeiro precisa demonstrar, até porque o próprio Ronaldo falou que seria diferente da temporada passada, algumas questões. Não é difícil você ficar mantendo, né? O Paulo André, Pedro Martins, o Elias, enfim, alguns nomes que a torcida pega muito no pé, mas na minha opinião, o menos culpado aqui de tudo, sinceramente, vai ser o Pedro Martins, tá? Já mostrou que consegue fazer um bom trabalho, como foi nesse ano. Só que, igual eu falei, aí não adianta, né? As peças que ele traz, dá um trabalho absurdo para negociar, esses caras nem jogam. Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo, vou deixar outras sugestões de conteúdos para vocês e nos vemos aí numa próxima. Valeu!